Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1201. Tenho mais informações sobre esse concurso, estudei jogo a jogo, vou dar meus palpites usando três triplos, né? Escolhi três jogos dificílimos aí para a gente acertar, né? Três triplos custa R$ 40,50, né? Parecido com o jogo de cinco duplos, que custa R$ 48. Lembrando aqui, são apenas palpites, né? Sigam a intuição de vocês. A gente já acertou 13 jogos aqui no canal, já acertamos 12 várias vezes e estamos em busca dos 14 acertos, né? Estou em busca dos 14 acertos junto com vocês que fazem parte desse canal. É difícil, não é fácil, né? Já acertamos 13 jogos com as dicas do nosso canal aqui e 12 já muitas vezes. Estamos rumo aos 14 pontos, né? Tenho mais informações aqui e as probabilidades desses jogos e cotações, né, oficiais. Aqui não é enquete, né? Nessas cotações nos mostram aí, e as probabilidades nos mostram que o jogo mais acirrado é o jogo 2 e o jogo 13. O jogo 2 entre Remo do Pará e Cuiabá, né? 37% de vitória do Remo, empate 32% e vitória do Cuiabá 32%. Ou seja, qualquer coluna que der nesse jogo está dentro da normalidade. Como também no jogo 13, Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, contra o Maringá do Paraná. As três colunas muito acirradas, 36% coluna 1, 31% coluna do meio e 33% coluna 2. Outro jogo também muito acirrado é o jogo 5. Não temos assim as cotações nem as probabilidades, mas eu sei que esse jogo é pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão. O Ferroviário do Ceará está em quarto e o Souza da Paraíba em sexto. O Souza, que é atual bicampeão paraibano, vem de uma vitória em casa por 3-1. Venceu também o América de Natal. A equipe vem numa crescente. No primeiro turno, o jogo da ida, que são jogos de ida e volta nesse grupo, né? Em todos os grupos da Série D, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Souza venceu o Ferroviário por 4-0. Então, muita atenção nesse jogo 4 também, nesse jogo 5. Porque o Souza pode surpreender aqui ou até vencer esse jogo. O Souza ainda tem chances de classificação e é uma equipe forte que pode surpreender. Claro que o Ferroviário pode ganhar esse jogo, né? As equipes já se enfrentaram esse ano pela Copa do Nordeste e deu o Ferroviário. Só que pela Série D, o primeiro jogo, o Souza jogando em casa venceu o Ferroviário por 4-0. Muita atenção também nesse jogo. Aqui já é enquetes, né? Que a enquete é diferente das cotações e probabilidades. Cotações e probabilidades já são estatísticas dadas por especialistas, né? Das bets, de tudo lá. Enquete não. Enquete já são sites que apuram as votações, né? Aqui tivemos 1.599 votos. E nessas enquetes nos mostra o equilíbrio no jogo 8 entre CSA e Caxias, né? O CSA, que é quinto colocado, enfrentando o Caxias, que é primeiro. Esse aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série C, né? Um jogo bem acirrado aqui que está em destaque nessa enquete é o jogo 8, né? Como vemos aqui, ó, a classificação das equipes, né? O jogo 1 é o Botafogo de Ribeirão Preto, 16º, enfrentando o Novo Horizontino, que é terceiro colocado, né? O segundo é o Remo do Pará, enfrentando o Cuiabá, que é pela Série B também, quinto contra sétimo. O terceiro jogo aqui, o jogo 3, Ituano, 12º, enfrentando o Retrô, 19º, que é pela Série C. Série C também, jogo 4, Náutico, é o sexto colocado, enfrentando o Floresta. E por aí vai. Então vemos toda a classificação aqui. Tenho mais estatísticas e vou dar meus palpites em seguida para esse concurso 1201. Lembrando que agora eu vou usar três triplos, né? Escolhi os três jogos mais equilibrados na minha opinião. E os outros jogos vamos de palpite seco. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1201, né? Com três triplos, como falei. Estudei jogo a jogo e espero ajudar vocês aí na escolha de vocês, né? Temos que ir com cautela, não é obrigado a vocês fazerem esse jogo com três triplos. Já vi casos de gente ganhar com um duplo, dois duplos, ganhar prêmios enormes. Então, o que vale muito é que é a intuição. E o jogo 1 entre Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. O Botafogo, que está em 16º, enfrentando o Novo Horizontino, que é o terceiro da Série B. Eu vi o histórico de jogos aqui, os últimos 3 jogos foram vencidos pelo Novo Horizontino. Desde 2023 que o Botafogo de Ribeirão Preto não vence o Novo Horizontino, né? São 3 vitórias seguidas do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem muito bem, apesar de um tropeço em casa contra o Amazonas. Eu aqui cravo coluna 2 no jogo 1. O Novo Horizontino é favorito, na minha opinião, e vou de coluna 1 no jogo 2. No jogo 1, coluna 2 no jogo 1. Jogo 2, Remo do Pará e Cuiabá. Jogo dificílimo. O Remo está em quinto, enfrentando o Cuiabá, que é o sétimo.
As equipes estão bem equilibradas na competição, né? Aqui é briga pelo G4. O Remo e o Cuiabá, nos últimos 2 jogos se enfrentaram. Em 2017 foram 2 empates, já faz um bom tempo. O Remo, o último jogo em casa, perdeu o clássico para o Paysandu por 1-0, mas é uma equipe que empata muito na competição. O Cuiabá, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, venceu 1, empatou outro, ou seja, oscila muito também. Então aqui é um dos jogos que eu vou usar um triplo e porque tudo pode acontecer nesse jogo. Tanto o Cuiabá como o Remo pode vencer, na minha opinião, como o empate é bem provável. É um jogo muito acirrado aqui e um triplo nesse jogo 2. Jogo 3, Ituano e Retrô, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, né? Não tem histórico de confrontos entre essas equipes, é um confronto inédito. O Retrô é uma equipe nova, né, da região metropolitana de Recife, enfrentando o Ituano. O Ituano, na minha opinião, é favorito por jogar em casa. O Retrô, seus últimos 5 jogos fora de casa foram 3 derrotas e 2 empates. Já o Ituano jogando em casa não vem muito bem também, né? Venceu a Tombense, empatou 3 e perdeu para a Ponte Preta. Mas aqui eu vou arriscar na coluna 1, o Ituano jogando em casa é mais forte. Coluna 1 no jogo 3, na minha opinião. Jogo 4, Náutico de Pernambuco enfrentando o Floresta. O Náutico está em 6º, enfrentando o Floresta, que é o 9º. O Floresta, que é uma equipe de Fortaleza, ali da região metropolitana, né, de Fortaleza. É uma equipe pequena, considerada assim, comparando com Fortaleza e Ceará. Eu vou de coluna 1 no jogo 4. O Náutico vem muito bem, né? Melhorou bastante. No último jogo venceu fora de casa, né? Foi uma grande vitória do Náutico. Venceu a Tombense por 2-0 e venceu também seu último jogo em casa, o Maringá, por 2-1. Vem de 2 vitórias. Vou de coluna 1 no jogo 4. Aqui também essas equipes se enfrentaram apenas 2 vezes. E o Náutico venceu uma e perdeu outra, né? Venceu em 2023 e perdeu em 2024. Mas o momento do Náutico é bem melhor, coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Ferroviário do Ceará e Souza. É o 4º colocado enfrentando o 6º pelo Campeonato Brasileiro da Série D, 4ª divisão. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes recentemente esse ano. E pela Copa do Nordeste, o Ferroviário venceu o Souza por 2-0. Mas em 11 de maio... agora de 2025, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Souza, jogando em casa, venceu o Ferroviário por 4-0. O momento do Ferroviário é melhor. Os últimos 5 jogos do Ferroviário jogando em casa, venceu 4 e empatou o último agora contra o 13. O 13 não é melhor do que o Souza, no momento o 13 está abaixo. O Souza, seus últimos 5 jogos fora de casa, a equipe perdeu 5 jogos. A força do Souza é mais jogando em casa, mas o Souza melhorou bastante com o novo treinador chegou, fez bons jogos jogando fora de casa e pode surpreender aqui, conseguir um empate ou até vencer esse jogo, já que o Ferroviário, o último jogo, jogando em casa, empatou com o 13. O Souza é mais forte que o 13, o Souza é atual bicampeão paraibano, o 13 não vem bem, o Souza é melhor, então aqui eu vou arriscar um triplo, porque o Ferroviário não mostrou força no último jogo, empatou com o 13, então o Souza pode surpreender nesse jogo. É um jogo pegadinha, né? 4ª divisão. O Souza não vence fora de casa há um bom tempo, mas pode surpreender nesse jogo, porque até o 13 surpreendeu o Ferroviário e empatou. O Souza que venceu o Ferroviário no primeiro turno por 4-0, né? O primeiro jogo dessa fase de grupos, então pode surpreender. Vou usar meu segundo triplo aqui nesse jogo 5. Jogo 6, Avaí e Paysandu. O Avaí que está em 4º na Série B, enfrentando o Paysandu, que é o penúltimo colocado. O Paysandu até que vem surpreendendo aí nos últimos jogos, venceu o clássico contra o Remo por 1-0, né? Mas o Paysandu não vem muito bem, né? Nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, a equipe melhorou, né? Reagiu no campeonato, mas aqui é um jogo muito difícil para o Paysandu. Eu vou de coluna 1 no jogo 6. O histórico mostra a dificuldade, né? Entre essas equipes. Quando o Paysandu joga lá é muito difícil. O Paysandu jogou os últimos 3 jogos que jogou lá, perdeu os 3, jogando fora de casa. Então, favoritismo aqui do Avaí, eu vou de coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Confiança de Sergipe e ABC. Aqui tem um tabu, o ABC não vence o Confiança desde 2019, né? Faz um bom tempo, são 5 jogos aí com 3 empates e 2 vitórias do Confiança. O momento não é bom para nenhuma das duas equipes. O Confiança está em 18º, enfrentando o ABC, que é 16º. Ou seja, muito difícil a situação das duas equipes. Precisam vencer, a verdade é essa. Como os últimos 3 jogos foram um empate, essas equipes. Os últimos 5 jogos atuais, o ABC empatou 4 e venceu 1.
O Confiança também não tem passado muita confiança. Eu vou de empate seco nesse jogo 7. É um jogo também para triplo, mas eu só vou usar 3 triplos. Eu já fiz minhas escolhas. E nesse jogo 7, coluna do meio, um empate é bem provável, essas duas equipes não estão nada bem. Jogo 8, CSA de Alagoas, enfrentando o Caxias, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série C. O quinto colocado, né, o CSA, é uma equipe forte também, jogando em casa. O CSA, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1. Empatou com confiança de Sergipe em 0-0, ou seja, o Caxias pode surpreender aqui. O Caxias, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 2. Venceu o Figueirense e o Botafogo, né? Perdeu 3 também. Não tem um bom retrospecto tão bom assim fora de casa, né? Um retrospecto de mais ou menos 30%, né? Então é um jogo difícil para as duas equipes aqui. É um jogo que eu vou também de empate seco, devido ao acerramento da partida, coluna do meio no jogo 8. Jogo 9, Amazonas e Atlético Paranaense. O que dizer desse jogo? Não há histórico de confrontos, essas equipes vão se enfrentar pela primeira vez. O Amazonas, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2, né? A equipe não perde há 5 jogos em casa, no mínimo. Enquanto o Atlético Paranaense fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 1. E esse que venceu foi contra quem? Contra o Avaí. Venceu por 2-1 fora de casa. Eu vou aqui de coluna 2 nesse jogo. Mesmo sabendo que o Atlético Paranaense vem de uma derrota no clássico contra o Coritiba, aqui a camisa pesa, na minha opinião. E o Atlético Paranaense precisa chegar nesse G4. Está enfrentando uma equipe que ainda está na zona de rebaixamento, na Série B. Na minha opinião, aqui o Atlético Paranaense vai surpreender aqui e vencer. Eu vou de coluna 2 no jogo 9. A camisa pesa aqui. Eu acho que o Furacão, que já venceu o Avaí por 2-1 fora de casa, tem força para vencer o Amazonas fora de casa também, nesse confronto inédito. Essas equipes nunca se enfrentaram. Jogo 10, Ferroviária de Araraquara enfrentando Vila Nova de Goiás. A Ferroviária, que está em 13º, enfrentando Vila Nova 11º. Ferroviária de Araraquara é outra equipe que empata muito. Empata muito mesmo. Mesmo o Vila Nova vindo de 4 derrotas fora de casa. Mas como o Ferroviária de Araraquara empata muito, eu vou de empate seco. As equipes estão ali no meio de tabela. Meio de tabela mesmo. Então, coluna do meio nesse jogo 10. Estou dando meus palpites baseado nos meus estudos, né? Que busquei, pesquisei muito. E cheguei à conclusão que o empate é um resultado mais provável para esse jogo 10. Sabemos que a loteca não é uma ciência exata, né? É apenas um palpite. Então, é a minha opinião. Vocês têm que seguir a intuição de vocês, porque não é fácil acertar os 14 jogos da loteca. O canal já tem um ano aqui, a gente já acertou 13 jogos com nossas dicas, né? Quem seguiu aí na época, faz pouco tempo, se eu não me engano foi a loteca concurso 1189, se eu não me engano, eu vou até olhar depois, que a gente acertou os 13, né? Com as dicas que a gente deu antes do concurso. Então, jogo difícil aqui, coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, Anápolis, que é o lanterna da Série C, enfrentando o Itabaiana, que está em 14º. O Anápolis está decepcionando muito nessa competição. Esperavam mais. Por quê? Porque o Anápolis foi a equipe vice-campeã goiana desse ano. Chegou na final contra o Vila Nova e vendeu caro, né, a derrota, e quase foi campeão goiano. Então, a campanha é muito inesperada. A equipe empata muito, muito mesmo. A equipe empata muito, por isso que está nessa situação, não consegue vencer. Enfrentando o Itabaiana, que nos últimos 5 jogos fora de casa na Série C, perdeu 5. Eu cheguei à conclusão aqui que o Anápolis vai conseguir sua primeira vitória, na minha opinião, e eu vou de coluna 1 no jogo 11, né? A gente vê que ele está em último, mas empatou jogos difíceis e tem que um dia conseguir essa vitória. Eu acho que vai ser nesse jogo contra o Itabaiana, que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 5 jogos. 5 jogos fora de casa, 5 derrotas. O Itabaiana não consegue pontuar fora de casa. Então, um jogo pegadinho aqui, né? A gente vê o Anápolis 20º, lanterna da Série C, enfrentando o 14º. Mas o Anápolis tem muitos empates. E vai enfrentar a equipe que vem de várias derrotas consecutivas fora. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Na minha opinião, não há confronto encontrado aqui de histórico de jogos entre essas equipes. Ou seja, é um confronto inédito, né? Coluna 1 no jogo 11, na minha opinião. Jogo 12, Londrina do Paraná enfrentando o Guarani. O Londrina, que vem de uma boa vitória, né? Venceu fora de casa no seu último jogo a equipe
do Retrô, uma vitória por 4-0. A Londrina conseguiu fora de casa. Seus últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate, perdeu apenas um jogo para o Caxias, enfrentando o Guarani. O Guarani que não perde há 5 jogos também, vem de 3 vitórias consecutivas, 2 em casa, né, contra Itabaiana e CSA, e venceu o Retrô fora. Jogos considerados mais fáceis. Quando jogou contra o Figueirense em casa, empatou 0-0 e fora de casa também. Eu vou de coluna 1 no jogo 12, o Londrina é favorito na minha opinião, vem de uma grande vitória fora de casa por 4-0 contra o Retrô, né? O Retrô já deu mais trabalho ao Guarani, o Guarani venceu por 2-0. Aqui o Londrina é favorito, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, enfrentando o Maringá. O Ipiranga melhor, vem de uma boa vitória também fora de casa, venceu por 3-0 o ABC. Vem de 4 vitórias consecutivas o Ipiranga, venceu o Tombense, Ponte Preta fora de casa, venceu o Confiança e venceu o ABC. A última derrota foi um jogo anormal que a equipe perdeu em casa para o Náutico. A equipe vem fazendo uma grande campanha e eu vou de coluna 1 no jogo 13. Essas equipes também estão se enfrentando aqui pela primeira vez nos últimos anos, né? Se enfrentaram faz muito tempo, não foi encontrado o histórico aqui de confrontos. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Brusque e Figueirense. Esse jogo é um clássico catarinense, né? A equipe do interior enfrentando a equipe da capital. Essas equipes se enfrentam muito em Santa Catarina e é muito acirrado os confrontos. Os últimos 5 jogos o Figueirense venceu 2, o Brusque 1 e foram 2 empates. No momento, o Brusque está em 8º, enfrentando o Figueirense que está em 15º. Tudo pode acontecer nesse jogo, por isso eu escolhi ele também para ser meu terceiro triplo. Vou de triplo aqui, porque esse jogo é imprevisível. Os jogos de catarinenses são muito difíceis, as equipes lá são muito pareias e tudo pode acontecer aqui. O Figueirense pode ir lá e vencer, como também o Brusque vencer, e o empate também bem provável. Triplo também nesse jogo, né? É apenas minha opinião, eu usei minha intuição, vocês usem a de vocês, né? Lotec é isso, a gente dá os palpites, mas tudo pode acontecer no dia dos jogos, né? Não é uma ciência exata acertar esses jogos aqui. Pode acontecer que agora a gente acerta os 14, a gente já acertou 13, já acertei 12 várias vezes, então tudo pode acontecer, né? Boa sorte a todos, sigam a intuição de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, comentem aí o que é que vocês estão achando. Obrigado a todos pela atenção. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.